Os hip thrusts são superestimados. Esse tema é bem polêmico, né? Existem algumas escolas, algumas pessoas adoram o hip thrust, tem outros profissionais que não gostam do hip thrust. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Natália Kostek, eu sou formada em esporte pela USP, mestre pela UFRJ e como profissional do movimento, do treinamento, eu quero ajudar você a conquistar os melhores resultados dentro e fora da academia. Bom, para a gente falar hoje sobre este movimento, sobre o hip thrust, a gente vai precisar entender que, como qualquer exercício, ele é uma ferramenta dentro de uma caixa de várias ferramentas. E a gente precisa entender as vantagens e desvantagens de cada ferramenta, de cada exercício. Então, para falar do hip thrust, a gente vai falar primeiro hoje sobre as vantagens do hip thrust, depois as desvantagens do hip thrust, e aí a gente vai concluir para ver o que faz mais sentido aí dentro da sua realidade. Bom, primeira vantagem do hip thrust é que ele é um movimento que é isolado por glúteo, tá? Então, eles atingem diretamente o glúteo. Diferente de outros movimentos multiarticulares, como por exemplo o agachamento, as passadas, né, os deadlifts, que eles são exatamente exercícios que trabalham mais de uma articulação e eles trabalham outros músculos, né, concomitantemente ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente não consegue isolar o glúteo, a gente trabalha geralmente quadríceps posteriores, né, os glúteos e também a quadrado lombar. Tem uma série de outros exercícios, de outros músculos envolvidos dentro deste exercício. Então, o hip thrust é um exercício que é super isolado, trabalha muito o glúteo e por isso ele é uma vantagem, né, mecânica dentro ali do treinamento conforme você vai usar. A segunda vantagem do hip thrust é que ele funciona muito bem para algumas pessoas. Então, a gente tem inúmeros casos, por exemplo, do próprio Brett Contreras, né, que é o criador do movimento do hip thrust, defensor, inclusive, deste exercício, e que a gente consegue ver que as pessoas já tentaram muitos exercícios como passados, agachamentos e, enfim, uma infinidade e não conseguiram desenvolver hipertrofia dos glúteos igual depois que eles colocaram o hip thrust. Então eles têm um resultado muito interessante quando eles adicionam esse exercício, tá? Isso é um fato. No entanto, a gente não pode usar, né? São pessoas diferentes, não é porque funciona para um que exatamente vai funcionar para outro, né? Isso a gente vê muito essa questão da autoridade, a gente precisa testar. Mas ainda tem uma terceira vantagem com relação a esse exercício, que ele ajuda nessa conexão mente-músculo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em sentir ativação muscular em alguns exercícios, como por exemplo o agachamento, né, as passadas, possivelmente até porque também são exercícios multiarticulares e as pessoas não conseguem a sensação, né, de ativação do músculo, do glúteo. Então, quando você tem esse pico, né, no hip thrust, você tem um pico de contração na fase concêntrica do movimento, ou seja, no final, né, na extensão do quadril, aqueles 2 segundinhos que você segura lá, ele ajuda você a ter essa conexão maior, né, mente-músculo. E essa conexão, essa ativação, esse aumento da sensação, né, que você tem muscular no glúteo, nessa contração do glúteo, ela pode ser transferida para outros movimentos, né, como por exemplo esses movimentos que eu acabei de citar, né, o próprio agachamento, o terra, né, as passadas, as subidas, né, no banco. Então, ele pode ser muito eficiente para gerar essa conexão e essa conexão ser transferida para alguns exercícios que a gente que acredito ser melhores para hipertrofia. Então, agora a gente vai passar para as desvantagens então do hip thrust. Bom, a primeira desvantagem são 2 desvantagens. A primeira e para mim a principal desvantagem é a realização do setup, né? Como você se posiciona para fazer o exercício. Então, ele é um exercício que ele exige é muito chato de montar, é muito chato de preparar. Se você não tem uma máquina de extensão, né, de hip thrust, você montar a barra
né, com muita anilha, porque o glúteo é um músculo muito forte. Então, como você precisa colocar sobrecarga ali, né, ele aguenta um peso muito grande, é muito difícil. Você precisa montar uma série de anilhas. É como montar a barra para o deadlift, né? Então vai ter que aquecer, vai ter que colocar muita anilha. E tem que usar, às vezes, um padzinho, né, no quadril. Então isso me machuca, a barra me machuca muito. Então, eu demorei muito para conseguir. Tem que colocar muito suporte, né, embaixo da barra para posicionar a barra, porque o ossinho aqui do quadril acaba machucando durante o exercício. E ele é um exercício, então, que demora um tempo só para você montar e desmontar a barra. Ele toma um tempo, tá? E depois que você faz, até você chegar, então, numa série pesada, você já fez 3 ou 4 séries ali para conseguir chegar na carga, ele vai te tomar um tempão também para você desmontar essa barra. Então, ele é um exercício de difícil montagem, caso você não tenha máquina. Difícil setup, demora bastante tempo, né, para você se posicionar e desmontar a barra. Outra questão, a outra desvantagem, que é o principal ponto desse vídeo, tá? É o ponto que é uma falta de carga no alongamento, né? Na hora que o glúteo tá alongado, na fase final, na fase inicial ali do movimento, né? Fase excêntrica, você consegue descer devagar, só que quando o glúteo alonga é onde a gente tem menos tensão no movimento. Ou seja, ali, nessa fase de início, o nosso glúteo, ele não precisa fazer tanta força para quebrar a resistência, a força da barra. Então, a maior resistência dentro do exercício, ela acontece na fase final, na fase concêntrica, lá em cima. A hora que o quadril desce para o chão, né, que você está na fase excêntrica, com o músculo alongado, a musculatura glútea alongada, é a menor tensão, menor ponto de tensão. E por que que isso é ruim? Porque o maior estímulo para hipertrofia é quando a gente consegue colocar carga no músculo alongado, tá? Então, colocar carga sobre a musculatura alongada é o que tem maior resposta de hipertrofia. Então, para vocês entenderem, vamos fazer uma comparação, né? Quando a gente faz tríceps testa, por exemplo, essa fase inicial aqui, onde o meu tríceps está alongado, é a fase mais difícil de execução. É onde eu tenho a maior carga, né, na fase excêntrica, quando a musculatura está alongada, a musculatura que eu quero atingir, né, que eu estou trabalhando. Por exemplo, a rosca bíceps, por exemplo, não tem tanta diferença, porque a fase inicial e a fase final, elas são as mais fáceis. No meio do exercício é onde a gente tem a maior dificuldade, né? A maior tensão. Então não é um exercício também ruim, nem bom, mas ele é um exercício que você consegue ter uma tensão ali no meio. Mas comparativamente, né, o tríceps testa é um ótimo exercício, né? Então, na seleção de exercícios, quando a gente pensa em exercício, a gente pensa exatamente nessa musculatura mais alongada, com tensão, para melhor resposta, para gerar melhor respostas de hipertrofia. O hip thrust, então, na parte inferior do movimento, a sobrecarga, né, quando a musculatura está alongada, é quase nula. Então, reduz a eficácia pro crescimento muscular, tá? Então, pensando nisso, a gente consegue entender um pouco aonde esse exercício se encaixa, se é que ele se encaixa. Lembrando que para você montar um treinamento, como eu falei, são várias ferramentas, cada exercício é uma ferramenta dentro de uma caixa enorme de ferramentas e desde da ordem dos exercícios que você coloca pode fazer muita diferença, por exemplo, dentro do seu treino. Então, se você quer um exercício isolado, se você tem uma máquina, você quer continuar fazendo o hip thrust porque ele te deu um resultado bem interessante, você consegue atingir essa musculatura e essa ativação, essa conexão músculo-mente é importante para os outros exercícios, de repente não é interessante você iniciar, né, o seu treinamento com este movimento, mas sim com um movimento unilateral, com bastante alongamento, com uma sobrecarga muito grande nessa musculatura alongada do glúteo. Tá? Então a gente tem que pensar também na ordem, não só na seleção e para quem é, né? Para quem é você, em que fase você tá,
quais os resultados que você quer atingir. De repente você não está numa fase de crescimento muscular, mas você quer exatamente a manutenção ou a melhor melhorar mais a forma do glúteo do que a hipertrofia. Então tudo isso, né, a gente tem que ser discutido, tem que ser pensado para ser melhor elaborado, né, o melhor treinamento para você. Então, pensando nisso, eu tenho uma consultoria online. Se você tem interesse, né, em entender como é que a gente consegue trabalhar juntos, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Tá? Voltando agora, o que funciona melhor do que o hip thrust, então, né? Já que ele não é o melhor exercício para hipertrofia glútea. Bom, você pode fazer o hip thrust com maior volume, né? Então, maior número de séries, 5, 10 séries. E aí você vai conseguir sentir esse desconforto, né, no dia seguinte. Agora, caso você não tenha tempo ou essa demanda, né, de energia, porque também a gente aumenta a fadiga conforme a gente vai aumentando o número de séries, e às vezes a gente quer diminuir a fadiga para que você consiga treinar, né, por tempo, com mais consistência durante a semana. A gente pode pensar em exercícios, né, que tenha esse alongamento do glúteo com essa alta carga na fase alongada. Então, e aí eu dou uma sugestão aqui para vocês tentarem fazer esse avanço, né, com esse pé elevado, por exemplo, na máquina do Smith, né, esse lunge, essa passada para trás, com esse pé elevado, onde a gente tem, quando você desce com o joelho lá perto do chão, o glúteo da parte da perna da frente está extremamente alongado e você precisa fazer uma força muito grande para você conseguir vencer tanto a força gravitacional como a força, como a carga, né, que está sobre você, sobre os seus ombros. A gente também pode fazer, colocar, né, então o Brett Contreras também trabalha com muito isso, né, começa a colocar um pouco mais de elástico, né, coloca essas supersets também, mas de novo, a gente tende a gastar muito tempo, muita energia e não necessariamente é o melhor exercício para hipertrofia muscular. Então, concluindo, os hip thrusts não são inúteis, eles podem ser muito bem utilizados, mas eles têm talvez um lugar, né, um momento específico, um lugar específico e não são de longe a melhor opção para a hipertrofia muscular do glúteo, tá? Eles podem sim ajudar nessa conexão mente-músculo e se você quiser testar ou treinar ou continuar treinando, você pode, desde que você tenha tempo, condições e máquinas e setup, você pode adicioná-los e ver como é que eles se encaixam, se de repente faz sentido ali dentro do seu treinamento e se realmente você tem uma resposta melhor durante um período, né, gente? Vamos testar ali por 8 semanas, 12 semanas, para depois a gente conseguir comparar, né, tanto fotos como a questão do crescimento muscular. Mas se os seus resultados forem fracos, se você já faz hip thrust e talvez não está vendo tanto resultado, tente substituir por esses avanços, né? Especialmente esses avanços com pé elevado no futuro. Bom, o hip thrust também ele não pode ser realmente dispensado, né? Porque provavelmente nesse momento aqui a gente não tem uma máquina que a gente consiga mudar essas alavancas de força, né? Que tornam mais eficazes. Mas futuramente a gente não sabe se a gente não consegue uma máquina que, por exemplo, consiga gerar mais força nessa fase excêntrica do glúteo e menor força no pico de contração, né? Quando a gente está lá com o quadril completamente estendido. Então, se a gente conseguir, né, desenvolver realmente essa máquina que a gente consiga mudar a relação, né, de tensão, né, com o músculo mais alongado, faz total sentido. E aí os hip thrusts isoladamente, né, trabalhando o músculo de forma isolada, seriam realmente o melhor exercício para treinar glúteos e gerar hipertrofia glútea. Bom, quero que você deixe aqui nos comentários se você já treinou com hip thrust, o que você acha desse exercício, se você gosta, se você vê resultado. E
para você continuar tendo mais dicas, né, de treinamento e melhores resultados. Clica aqui no canal, assina, né, assina não, compartilha esse vídeo e se cadastre, se inscreva no canal. É isso.